E essa expectativa até que enfim terminou. Os cianortenses, esse público especial de Cianorte, agora tem aqui Água Doce Sabores do Brasil. E nós temos aqui os nossos convidados especiais, o responsável pela casa em Cianorte, que é o Guto Ribeiro, e o responsável pela história da Água Doce, que é o Delfino, e também o neto, ele que vai estar mais tempo aqui em Cianorte. Está aqui o Adriano Guimarães, convidados especiais para esse bate-papo, para a gente contar inicialmente essa história da Água Doce. Como é que começou, Delfino? Tudo bem? É uma alegria estar com vocês no programa Silene Almeida, do Canal 16. Contar a história precisavam de um dia todo, mas rapidamente eu digo que isso nasceu de sonho, desde a época de menino, de criança. A minha alegria e a minha paixão era ver restaurantes. E eu tinha uma enorme curiosidade quando eu via aquelas mesas lindas e maravilhosas, arrumadas. E eu queria entender, porque eu era boia fria, e eu queria saber por que daquela arrumação, por que daquele luxo, se nós tínhamos apenas uma colher para almoçar ou para jantar e nós tínhamos uma marmita. E eu prometia para mim mesmo que um dia me sentaria em uma mesa dessa. Mesmo quando, contra a vontade do meu pai, que eu não podia sair para estudar porque, na verdade, eu precisava ajudar os meus irmãos menores. E ele falou: filho, você vai estudar, eu vou ter que fazer de conta, porque não é fingir. Fingir é a história do Vampeta. Você finge que eu jogo e vocês fingem que me pagam. Pai, o senhor faz de conta que tem um filho e eu vou fazer de conta que tem uma família. E fui estudar. E não porque eu não tinha condições, durante os meus estudos, de frequentar os bares e restaurantes. Mas me pesava na consciência saber que um boia fria que veio de uma periferia, se dando o luxo de uma mesa de um restaurante, era muita ingratidão por conta de deixar minha família, talvez, passando as suas necessidades. Esperei durante muitos anos. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer a história de restaurantes. Conheci toda a história, eu queria aprender tudo aquilo. E eu nunca me esqueço que eu falava assim: você não consegue uma velhinha? Porque eu via velhinha durante aquelas passagens quando criança. Mas senhor, velhinha só em datas especiais. Eu falava: mas sonho não tem preço. Arruma uma velhinha e coloca aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu até sugeri que buscasse no cruzeiro do cemitério, porque sempre sobrava alguns pedacinhos de vela. Eu não sei o que ele fez, mas as velhinhas apareceram. E terminamos tipo 3 horas da manhã, e hoje eu posso garantir que cada vendedor, cada atendente daqueles que eu não gosto de tratar de garçom, eu acredito que eles são vendedores, são atendentes. Eu me lembro como se fosse hoje, cada um ganhou tipo R$150 de gratificação. E eu não sabia se eles estavam todos alcoolizados, porque eles tinham tomado umas 10 garrafas de vinho, porque terminaram muitos deles chorando ali comigo. E aí foi muito interessante, porque quando foi chegando a madrugada, talvez passasse na cabeça deles que eu não tivesse dinheiro para pagar a conta. Mas eu tenho o prazer de dizer que eu não conseguia gastar o dinheiro que eu ganhava durante o mês. Era bem diferente as economias. E paguei todo mundo, dei aquela gratificação e fiquei muito emocionado de ver o carinho que eles me atenderam. A partir disso, eu criava toda semana as expectativas para os meus amigos que continuavam morando na periferia. E eu até brinco. Tupã, Tudo isso em Tupã. Mas quando eu saí para estudar, não estudei fora de Tupã. Eu brinco que durante aquela época, eu comprei um carro zero e lotava de 5 homens dentro do meu carro. E muita gente nas nossas palestras que eu faço por esse Brasil de Deus de graça, eu falo que homem só não casa com homem porque eles não têm um campo especial que as mulheres têm. Porque você vai jogar futebol, você chama homem. Você vai jogar basquete, você chama homem. Você vai jogar truco, você chama homem. Você vai pescar, você chama homem. E eu ia sair, chamava homem. E eu podia muito bem lotar o carro de mulher, mas eu levava meus amigos para os restaurantes. Como eu criava uma expectativa grande para os meus amigos, olha o que acontecia. Eu me decepcionava com os restaurantes, porque eles perdiam muita qualidade muito rapidamente. Também não quero dizer com isso que nós, às vezes, em algumas unidades, nós não perdemos a qualidade, porque nós mexemos com seres humanos.
Mas eu ficava muito triste quando eu não tinha a qualidade apresentada durante a semana na qual eu tinha passado naquele restaurante. E um dia eu brinquei, um dia eu monto uma porcaria dessa e vou mostrar que não, como você tem que fazer para não perder a qualidade. E aí, brincadeira com o cérebro, você só deve fazer... Aí aconteceu a primeira cachaçaria, Água Doce. Muito tempo depois, muito tempo depois. Mas aquilo ficou no sonho. Exerci a profissão durante 19 anos como gerente agroindustrial da nossa querida cultura da cana, em várias destilarias e engenhos de aguardente. Depois de 19 anos exercendo a profissão, profissional realizado, eu resolvi realizar meu sonho, porque toda vez que eu tinha um apuro, uma situação difícil, o Sarcomazinho me cobrava: teu sonho, teu sonho, teu sonho. E eu sou uma pessoa que vive de sonho. O meu Cristo verdadeiro é o Cristo da cruz, não é o dinheiro. E todos os meus sonhos da minha vida eu realizei. E eu não deixo morrer, porque eu coloco 3, 4 a cada dia dentro de mim. E eu procuro executar os sonhos. Daí, 19 anos, vou realizar meu sonho de montar um pequeno restaurante, ou um bar, ou um boteco, termo carinhoso, mas nós vamos provar que é muito fácil não perder a qualidade. Só que quando eu montei o nosso negócio, que eu abandonei a profissão, eu fiquei durante 3 anos com medo da minha promessa, com medo de perder a qualidade, porque eu cobrava muito lá fora. E depois de 3 anos, eu sentia que eu não perdia mais a qualidade, tudo por intermédio de receitas, nós lançamos a nossa franquia. E aí hoje estamos... Começou exatamente com esse nome. Com esse nome, Água Doce, só que era Água Doce Aguardenteria, durante 6 meses. Aí, em junho de 90, nós disparamos a cachaçaria na época, porque eu não tinha estrutura financeira para começar os dois. Começamos muito lentamente, fomos crescendo gradativamente e hoje nós estamos com 108 casas pelo Brasil, passando mais de 10 milhões de pessoas por ano na nossa rede, com um faturamento de aproximadamente 130 milhões. O mais interessante nessa história toda... que Brasil todo, Delfino. Brasil, nós estamos hoje em 12 estados. Mas o interessante disso, que fez valer e a força, foi a empregabilidade. Como eu sempre tive do lado fraco, do lado de empregado, como empregado, eu vibro quando nós temos hoje mais de 5 mil empregos direto na nossa rede. Então, para mim, isso é uma dádiva de Deus, é um presente, porque a gente sabe que eles, rigorosamente no dia, recebem os seus salários e eles no outro dia podem continuar pagando as parcelas dos sonhos deles, porque todos os seres humanos têm sonho, seja numa TV, seja num sofá, seja numa cama, seja numa casa, numa moto, num carro. Pequeno que seja, né? Pequeno que seja, eles têm sonho. E nós contribuímos fortemente para isso. Então eu costumo dizer para os franqueados, que Plutarco já dizia, que você não precisa progredir depressa, mas você não pode cessar de sempre ir adiante. Você não pode cessar de sempre ir adiante. Você tem que sempre caminhar. Então, uma alegria estar com vocês em Cianorte, cidade encantadora, maravilhosa. Minha esposa hoje veio conhecer Cianorte. E tem outros franqueados aí também visitando hoje, estando na inauguração. Tem. São os irmãos franqueados do Neto e do Guto da região. Estão muito felizes porque o Neto e o Guto trouxeram para Cianorte um projeto muito com a cara de Cianorte. Um negócio bonito, mas simples, porque o rústico ele é bonito. Então não adianta nós sofisticarmos demais, porque você afasta os curiosos e os clientes. Então aqui é uma casa aconchegante, onde a alegria vai prevalecer. A casa é confortável, espaçosa, gostosa. Então vocês estão convidados a conhecer esse novo empreendimento. E mais, nós não chegamos em Cianorte para concorrer com ninguém. Nós trazemos mais um ponto de entretenimento para vocês e a nossa alegria é recebê-los. Todos os dias vamos estar aqui com todo o sorriso e digo também que o sorriso é a melhor cirurgia plástica do mundo. Ela torna qualquer rosto mais ou menos muito lindo, mesmo que os dentes sejam postiços. Então venha para cá, venha conhecer o Neto, venha conhecer o Guto, venha experimentar os nossos pratos que você já está tendo a oportunidade de ver. São simplesmente encantadores, com a fartura nacional, com a fartura, com uma sobra
que é o povo sertanejo, que é o povo que gosta, evidentemente, da fartura. Nós somos um país criado sem guerra, com a fartura na mesa. Bom, o Delfino, Silene, ele vai ficar com a gente aqui. Daqui a pouquinho tem mais perguntas para ele, porque agora eu vou conversar com um dos proprietários da Água Doce aqui em Cianorte, que é o Guto. É o Guto Ribeiro, né? Já tem a tua história em Umuarama, agora Cianorte. Por que aqui é a capital do vestuário, Guto? Então, faz 4 anos que eu tenho a Água Doce em Umuarama, e desde que eu abri lá, em conversa com o Delfino, eu já via Cianorte com bons olhos. Eu vejo como uma cidade muito próspera, uma economia que se desenvolve muito bem, e eu tenho amigos aqui, já conheci a cidade, e era um plano que eu já tinha desde que eu abri em Umuarama. Falei, assim que eu estiver estabilizado e pronto para dar o próximo passo, esse próximo passo vai ser dado em Cianorte. Então essa ideia nasceu há 4 anos atrás, e hoje a gente está executando e pondo em prática os nossos sonhos, assim como o senhor Delfino bem falou há pouco. Muito bonito tudo isso. Bom, vamos falar então da Água Doce aqui para o cianortense, essas pessoas que vêm de outras cidades, para conhecer essa novidade. Nós temos mais de 106 franquias, é isso, pelo Brasil, e agora Cianorte é contemplado. O que vai oferecer a Água Doce aqui para o cianortense? Bom, além da qualidade costumeira dos pratos, que é um padrão altíssimo de conformidade que a franqueadora pede, com os órgãos de vigilância sanitária e tudo mais, isso mostra muito respeito com o cliente, porque a gente se preocupa com a qualidade do produto que chega na mesa. Além de tudo isso, a gente está procurando fazer uma equipe engajada, que queira realmente fazer um atendimento diferenciado aqui em Cianorte, que realmente precisa. É um público exigente, a gente sabe, porque existe uma comparação com as cidades de Maringá e de Umuarama que são próximas, então a gente já entrou em Cianorte com uma responsabilidade grande. Então a gente quer oferecer, além de tudo isso, um local, um ambiente agradável, familiar. Inclusive a gente disponibiliza aqui também um espaço infantil, espaço kids com monitoras, que ficam fazendo atividades com crianças de 0 a 6 anos. Além disso, tem um outro espaço kids para crianças mais velhas, com jogos eletrônicos, brinquedos educativos. Então é um lugar que você pode vir com a sua família tranquilamente, você vai comer muito bem, ser bem atendido, seus filhos se divertirem, e você ter momentos realmente agradáveis aqui em Cianorte. Essa é a nossa expectativa para essa casa. E o menu? Uma curiosidade que todos nós temos é o menu. Fale um pouco mais, dê mais detalhes aí. Nós temos um cardápio, meu Deus, de infinitas. A gente tem mais de 90 tipos de pratos no nosso cardápio, desde entradas, beliscos, a pratos de refeições completas, elaboradas mesmo. O carro-chefe nosso é o escondidinho de carne seca, que é conhecido no Brasil todo. Aqui em Cianorte é mais uma atração. O nosso pastelzinho é delicioso. Temos pratos à base de peixe, à base de frango, de suínos. Se eu for ficar falando aqui, realmente não tem tempo. Um repertório amplo. Para você ter certeza do que eu estou falando, eu peço a você que venha conhecer e pode conferir tudo que eu estou dizendo. Nosso cardápio é extenso e você vai encontrar com certeza alguma coisa que agrade seu paladar. Outra curiosidade da Água Doce que o pessoal pergunta é o bar, né? Nós temos o Clube do Whisky. Nos fale também um pouco disso, essa curiosidade que nos traz sempre uma expectativa. A gente tem um móvel muito bonito, onde ficam expostos os whiskies. E é uma espécie de um benefício você fazer parte desse clube. Você compra a sua garrafa, deixa ela exposta com o seu nome na prateleira, ganha uma carteirinha exclusiva, onde você tem acesso a reservas de mesa com antecedência, descontos em dias especiais. Então, além de você ter um whisky com o seu nome na prateleira, você tem uma série de benefícios ligados à Água Doce. E temos um bar completo, com todos os tipos de batidas, coquetéis, cervejas. Em breve vamos ter chopp Brahma também, que ainda não temos, mas vai estar disponível em breve para vocês. Então, tanto na cozinha quanto no bar, são diversas opções e com certeza uma delas vai te agradar. Bom, e esse primeiro dia, como é que você está vendo esse público de Cianorte? Olha, eu estou muito feliz, a casa lotou, a casa deu um resultado ótimo. Queria agradecer o pessoal que veio, que nos prestigiou. Se alguma coisa não foi 100% como a gente gostaria, faz parte do risco do negócio, é o nosso primeiro dia, a equipe está em treinamento, mas a gente sempre busca aprender e, mais uma vez, agradecer. Obrigado, Cianorte, pelo acolhimento que vocês tiveram comigo, com o Neto aqui. A gente está muito inserido na cidade, fez contatos maravilhosos, o Adriano da agência, uma excelente referência para a gente aqui na cidade. Então, agradecer. Obrigado mesmo, que a noite de hoje foi como eu esperava. Muito obrigado. Bom, interessante. Bom, Silene, nós vamos dar uma paradinha, depois do intervalo nós vamos voltar, viu? Aguarde um instante só.